Você sabia que o camaleão não muda de cor para se camuflar na floresta o tempo todo? Que essa história que você ouviu a vida inteira está, em boa parte, errada. E mais, a cor dele revela se ele está com medo, com raiva, com calor, querendo brigar ou até paquerando. Se você acha que camaleão é só um lagarto colorido que vira cor de árvore, se prepara, porque o que realmente acontece é muito mais estranho, mais tecnológico e quase impossível de acreditar. Imagina um animal que enxerga em câmera lenta, mexe cada olho para um lado, captura insetos com uma língua que sai mais rápido que um piscar de olhos e ainda usa a própria pele como painel emocional, térmico e social. É isso que o camaleão é. E a pergunta que ninguém responde direito é: o que realmente está por trás dessa habilidade de mudar de cor? É só proteção? É magia da natureza? Ou é um verdadeiro laboratório de física, biologia e comportamento ambulante? Antes de te contar a parte mais bizarra, como o fato de que o camaleão tem cristais na pele que funcionam quase como um microcomputador biológico de luz, vamos começar desmontando os mitos e entrando na mente, na pele e na língua desse animal. Se você ficar comigo até o final, vai perceber que o jeito que você enxerga cores, emoções e até comunicação entre animais talvez nunca mais seja o mesmo. Vamos começar com a pergunta que todo mundo faz. Afinal, o camaleão muda de cor por quê? Primeiro, vamos direto ao ponto. O camaleão não muda de cor para virar invisível para qualquer fundo que ele esteja. Isso é filme, desenho animado e exagero de internet. A principal função da mudança de cor não é se esconder, é se comunicar. Camaleões usam cores, como se fossem mensagens em neon. Um macho pode ficar com cores muito mais vibrantes, como amarelo, laranja ou verde intenso, para intimidar outro macho, como se estivesse dizendo: eu estou forte, eu estou pronto para brigar. É melhor você sair daqui. O mesmo camaleão pode ficar mais escuro ou mais pálido quando está com medo ou estressado, como se estivesse em um modo de alerta total. E o mais curioso, muitas espécies usam padrões específicos para cortejar. Um macho pode exibir faixas coloridas no corpo para impressionar uma fêmea, se ela estiver receptiva. Mantenha uma coloração mais calma, muitas vezes em tons de verde ou marrom. Se estiver rejeitando, pode escurecer ou exibir cores que indicam claramente: não chegue perto. Ou seja, um simples olhar na cor da pele do camaleão revela um diálogo silencioso inteiro. Isso significa que, quando você vê um camaleão mudando de cor, provavelmente está assistindo uma conversa. Não é uma camuflagem aleatória, é um código social. Claro, a camuflagem existe, mas é mais sutil do que a gente imagina. Alguns camaleões escurecem ou clareiam um pouco para se misturar melhor ao ambiente, mas eles não viram cor de qualquer coisa. Um camaleão verde não vai ficar de repente azul neon, só porque está em cima de uma toalha azul. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais interessante. Se a mudança de cor não é um simples truque de tinta biológica, como é que a pele dele consegue esse efeito quase mágico? Muita gente imagina que a pele do camaleão funciona como uma espécie de giz de cera interno, com pigmentos que sobem ou descem. Em parte isso é verdade, mas o segredo mais impressionante não está só em pigmento, está em física. Física pura dentro de um lagarto. A pele do camaleão é formada por camadas especiais de células. As mais conhecidas são os cromatóforos, células cheias de pigmento que existem em muitos outros animais, como peixes e polvos. Só que o camaleão tem um nível a mais. Literalmente uma segunda camada de truque. Células com cristais nanométricos organizados em padrões extremamente precisos. Esses cristais são chamados de cristais fotônicos. Eles refletem a luz de forma seletiva. Imagina a pele do camaleão como se fosse um mosaico microscópico de espelhos, tão pequeno que cada espelho é do tamanho de nanopartículas. Quando a distância entre esses cristais muda, o comprimento de onda da luz refletida também muda. Traduzindo, ele não só muda de tinta, ele muda a forma como a luz bate e volta, quando o camaleão está calmo. Esses cristais ficam em uma certa organização, refletindo mais luz verde ou azul, por exemplo. Quando ele se agita, se exalta ou precisa mostrar poder, ele altera a tensão da pele. Os cristais mudam de posição e passam a refletir mais luz amarela, laranja ou vermelha. Ele literalmente puxa uma cor diferente mexendo na arquitetura interna da pele. É como se você tivesse uma camisa que muda de cor quando você fica nervoso, sem precisar de tinta, só com um rearranjo interno de pequenos espelhos invisíveis. Isso não é só bonito, é incrivelmente eficiente.
E tem mais. Em algumas espécies, existe uma camada mais profunda de cristais que ajuda até a refletir luz infravermelha, ajudando a controlar a temperatura do corpo. Ou seja, pele do camaleão é ao mesmo tempo um painel emocional, um casaco térmico inteligente e um outdoor social. Agora, se ele tem toda essa tecnologia na pele, a pergunta é: como o corpo controla isso? É ele que decide conscientemente mudar de cor? Esse é um detalhe fascinante. O camaleão não pensa assim: agora vou ficar azul, agora vou ficar laranja. Ele não controla a cor como você escolhe uma roupa. O que ele controla são reações internas. E o corpo traduz isso em cor. Situações como medo, raiva, estresse, disputa por território ou cortejo ativam hormônios e sinais nervosos no corpo do camaleão. Isso causa mudanças na forma e na posição das células da pele, incluindo os cromatóforos com pigmento e as células com cristais. O resultado final é a cor mudando. Então, o que parece uma decisão estética é, na verdade, um reflexo fisiológico complexo. É como o rubor humano, quando você fica vermelho de vergonha. A diferença é que no camaleão isso é elevado à milésima potência e com um controle muito mais refinado. Se você está achando isso complexo, segura essa. Como um camaleão sabe qual cor usar perto de um inimigo, de uma fêmea ou de outro macho. Ele precisa perceber o ambiente de uma forma muito sofisticada. E é aqui que a visão dele entra em cena. Muita gente não sabe, mas o camaleão enxerga de um jeito tão diferente do nosso que parece coisa de ficção científica. Os olhos do camaleão se movem de forma independente. Um olha para a esquerda, o outro para a direita. Ele consegue vigiar praticamente 360 graus ao redor sem mover o corpo, enquanto a maioria dos animais precisa virar a cabeça. O camaleão fica quase imóvel, observando tudo ao redor como um sistema de radar biológico. Isso dá a ele uma vantagem enorme tanto na caça quanto na defesa. Mas tem um detalhe ainda mais incrível. Quando ele decide atacar uma presa, como um inseto, ele alinha os dois olhos na mesma direção, obtendo visão binocular extremamente precisa. É como se ele ativasse um modo de mira de sniper. E ele enxerga cores muito bem, provavelmente melhor que muitos mamíferos. Em algumas espécies, há evidências de que eles podem enxergar até parte do ultravioleta, algo completamente fora da nossa capacidade visual normal. Isso significa que algumas cores e padrões na pele de outro camaleão podem ter um significado que nós nem vemos. Imagina dois camaleões conversando em ultravioleta, enquanto para nós parece só um tom de verde qualquer. Eles estão vendo mensagens que os nossos olhos simplesmente ignoram. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa parte, porque ela conecta visão, cor e comida de um jeito espetacular. A caça do camaleão é um show à parte. A língua do camaleão é um dos órgãos mais extremos do reino animal. Ela pode chegar a um comprimento maior que o próprio corpo, excluindo a cauda. Em algumas espécies, a língua alcança a presa a uma velocidade de até 5 metros por segundo. Em termos simples, ela dispara como uma mola. Para isso, há um conjunto de músculos e estruturas elásticas dentro da boca. Funcionam como se fossem uma catapulta. O camaleão mira com precisão milimétrica, usando a visão binocular, calcula a distância e atira a língua com uma combinação de força muscular e energia elástica acumulada. Na ponta da língua, existe uma espécie de almofada pegajosa que cola no inseto e traz a refeição de volta para a boca. Agora pensa comigo. Um animal praticamente imóvel, com olhos que vasculham ao redor, uma língua catapulta e uma pele que reage a tudo isso com mudança de cor. Cada vez que ele entra em modo caça, o estado emocional muda, o corpo muda, a pele responde. Não é difícil imaginar que, com mais estresse, ele fique mais escuro, com mais excitação, mais vibrante. Mas isso levanta outra pergunta. Ele depende tanto de camuflagem leve e de ficar quase invisível para as presas, por que em alguns momentos ele fica tão colorido, quase chamando a atenção para si mesmo? Aqui entra um equilíbrio delicado entre sobreviver e se reproduzir. Existem situações em que ser discreto salva a vida. Ficar mais parecido com galhos, folhas e sombras ajuda a evitar ser visto por predadores como aves. Nessas horas, o camaleão tende a adotar tons mais neutros, variando de verde a marrom, aproveitando a vegetação ao redor. Mas, na época de acasalamento ou de disputa de território, o jogo muda. A prioridade não é só sobreviver, é garantir que os genes passem adiante. Nesse contexto, cores vibrantes, contrastantes e padrões fortes são uma forma de dizer:
Eu estou saudável. Eu tenho energia. Eu sou o melhor candidato. É o mesmo princípio de um pavão exibindo a cauda gigantesca cheia de olhos coloridos. Aquilo é perigoso para a camuflagem, mas é útil para chamar a atenção de fêmeas. O camaleão joga um jogo parecido, só que com a pele inteira. E aqui vem uma curiosidade que quase ninguém comenta. Mudar de cor exige energia e recursos. Ele não vai fazer isso o tempo todo sem necessidade. O corpo precisa de pigmentos, de estruturas celulares saudáveis e de boa circulação para manter esse sistema funcionando bem. Um camaleão doente ou desnutrido normalmente apresenta cores mais apagadas, irregulares, sem vida. A cor também é um sinal de saúde. Se você está achando tudo isso impressionante, prepara para a próxima virada. Lembrar que o camaleão muda de cor não apenas pela luz, mas também por causa da temperatura. Os répteis, incluindo camaleões, não produzem calor corporal como mamíferos. Eles dependem da temperatura externa. A cor da pele pode ajudar a absorver mais ou menos calor. Um camaleão pode escurecer para absorver mais energia do sol e aquecer mais rápido, ou clarear para refletir mais luz e evitar um superaquecimento. É como se ele tivesse um termostato visual. Em vez de você aumentar o aquecedor ou ligar o ar-condicionado, ele simplesmente muda a tonalidade do próprio corpo. E isso acontece em paralelo com todas as outras funções de cor: comunicação, camuflagem, exibição. Olha a quantidade de informação condensada em um único corpo: estado emocional, nível de estresse, intenção social, condição de saúde, adaptação térmica e reação ao ambiente. Tudo codificado em padrões e variações de cor. Mas aqui vai uma das coisas mais surreais. A mudança de cor do camaleão é parcialmente reversível quase o tempo todo. Ele pode ir, voltar, ajustar, afinar. Isso exige um controle extremamente fino de células e cristais. Não é uma pintura permanente. É quase uma tela digital. Agora para e pensa, se você pudesse ver um camaleão em câmera bem lenta, seria como assistir um painel de LED biológico reagindo ao mundo em tempo real. E é justamente essa tecnologia natural que hoje inspira pesquisas em materiais inteligentes, roupas que mudam de cor, telas flexíveis e até dispositivos militares de camuflagem dinâmica. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais chocante de todas. A que muita gente ignora. Por que o camaleão não muda de cor para se adaptar a qualquer fundo? Como no clássico exemplo, colocaram o camaleão em cima de um tabuleiro de xadrez e ele ficou quadriculado. Isso simplesmente não acontece. O camaleão não lê padrões complexos e os copia. Ele não é uma impressora viva. Ele trabalha com uma paleta limitada, ligada à genética da espécie. Determinados tons, determinadas combinações, determinados padrões. O corpo dele pode ajustar contrastes, saturação, brilho e até certas faixas de cores, mas tudo dentro de um repertório próprio. Ele não vai reproduzir uma estampa floral colorida, listras de zebra ou uma parede azul fluorescente com a mesma fidelidade que você imagina vendo desenhos ou filmes. E tem outro detalhe importante. A mudança de cor é muito mais reativa ao que ele sente e ao que acontece socialmente do que a cor exata do objeto onde ele está. Você pode colocar um camaleão em um fundo vermelho e ele não necessariamente vai ficar vermelho só por isso. Ele vai reagir à luz, à temperatura e ao estresse da situação. Então, aquela imagem de um camaleão virando cor de tudo o que toca é, na verdade, uma mistura de mito, exagero e licença artística. O que ele realmente faz é algo muito mais interessante. Expressa um estado interno complexo através de uma linguagem de cores. Imagina se os humanos mudassem de cor quando estão com raiva, com vergonha, com medo ou apaixonados. Seria impossível esconder qualquer coisa. Com os camaleões, em grande parte, é assim. Eles são emocionalmente transparentes em cores. Você já tinha pensado nisso? Agora imagina o que isso significa dentro da própria espécie. Entre camaleões, a mudança de cor é essencial para evitar brigas desnecessárias. Dois machos que se encontram podem aumentar suas cores, se inflar, mostrar o máximo de intensidade. Isso muitas vezes resolve o conflito sem que eles precisem se machucar. O mais fraco tende a escurecer, diminuir o brilho, mostrar submissão e se afastar. No caso do acasalamento, os sinais podem ser ainda mais específicos. Uma fêmea grávida, por exemplo, pode adotar cores e padrões totalmente diferentes para avisar aos machos que não está disponível. Isso evita perseguições inúteis e conflitos, poupando energia para ela e para eles.
E lembra da pergunta que deixamos no ar lá no começo sobre o clímax dessa história? Agora chegamos perto dele. O camaleão não é só um animal que muda de cor. Ele é um sistema de comunicação vivo, baseado em física, biologia e comportamento. Cada mudança de tom, cada padrão exibido, cada combinação de cores é parte de uma conversa complexa entre camaleão e ambiente, camaleão e predador, camaleão e parceiro, camaleão e rival. Não é exagero dizer que, de certa forma, a pele do camaleão é a língua dele. E o mais surpreendente é perceber como a ciência demorou para entender isso direito. Por muitos anos, se acreditava que a mudança de cor era quase totalmente pigmento e camuflagem. Só recentemente, os estudos com microscopia avançada, análise de luz e modelagem mostraram o papel dos cristais fotônicos e da comunicação social. Se você ainda está comigo, aqui vem a revelação final, a que conecta tudo o que você viu até agora com o nosso mundo humano. Tecnologias modernas estão tentando copiar justamente o que o camaleão faz naturalmente. Pesquisadores usam o princípio dos cristais fotônicos da pele do camaleão para desenvolver superfícies que mudam de cor com temperatura, pressão ou estímulo elétrico. Roupas que se adaptam à luz do ambiente, materiais que ficam mais escuros sob o sol e mais claros na sombra, telas ultrafinas e flexíveis que consomem menos energia. Tudo isso se inspira, direta ou indiretamente, nesse lagarto aparentemente comum. Até conceitos militares de camuflagem dinâmica, nos quais veículos ou equipamentos poderiam ajustar padrões de cor em tempo real, seguem a mesma lógica básica: reorganizar estruturas que interagem com a luz, em vez de só trocar tinta. É a pele do camaleão traduzida em tecnologia humana. Agora para e pensa na ironia. Enquanto a gente ainda luta para fazer um tecido que mude de cor de forma eficaz, um animal relativamente pequeno, que existe há milhões de anos, já faz isso com precisão, sem bateria, sem software, sem chip. Só com biologia, física e evolução. Então, resumindo tudo, o camaleão não é aquela caricatura que você vê em desenho, virando cor de sofá, cor de parede, cor de qualquer coisa. Ele é muito mais interessante do que isso. Ele não muda de cor só para se camuflar. Ele muda de cor para falar, para se aquecer ou se resfriar, para se exibir ou se esconder, para seduzir ou afastar. A pele dele não é tinta, é um painel vivo de pigmentos e cristais microscópicos que manipulam luz. Os olhos dele não são só esquisitos, são sistemas de rastreamento e mira avançados. A língua não é só comprida, é uma arma biomecânica de alta velocidade. Agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades sobre o camaleão mais te surpreendeu? O fato de ele ter cristais fotônicos na pele, língua catapulta, visão quase 360 graus, ou o detalhe de que ele não muda de cor, simplesmente para combinar com qualquer fundo? Se você aprendeu algo novo hoje, comenta qual parte explodiu a sua mente e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que camaleão vira cor de tudo o que encosta. E se quiser mais vídeos assim, cheios de curiosidades profundas sobre o mundo animal e os segredos escondidos da natureza, se inscreve e deixa o like, porque tem muita coisa que você ainda não faz ideia que existe.